Então eu estou aberto, tá bom? Esse é o nosso recado. Vamos para a psicopeia? João capítulo 5. Ninguém deu glória a Deus, mas isso mesmo. João capítulo 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, do qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo isso deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: quer edificação? Ou, em outras traduções, quer ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Encerrando, no versículo 9, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um dia de Shabá. Meus queridos, eu quero falar nessa noite, quero muito a sua atenção. Quero falar sobre a mentalidade do tanque. A mentalidade do tanque. Nós temos a mentalidade da favela. Nós temos a mentalidade da aldeota. Nós temos a mentalidade de pobre. Nós temos a mentalidade de ricos. Tudo na vida começa na mente. Tudo na vida começa na mente. E como é que funciona a nossa mente? Muitas pessoas pensam que começa tudo com pensamento, mas não é. Antes do pensamento vem a percepção. Como você percebe as coisas. Preste muita atenção, que talvez essa mensagem ela pode mudar muito a sua vida. O que eu vou falar agora, preste bem atenção, não é falando da favela. Porque de repente você pode geograficamente morar numa favela, mas você não ter a mentalidade de favelado. Ok? Porque às vezes nós achamos que o ambiente ele vai nos formar. Nós vivemos uma época em que as pessoas dizem que o ser humano é produto do meio em que vive. Ora, se o ser humano é produto do meio em que vive, por que você está na igreja muito crente e nunca se converteu? Não é a geografia que vai mudar você, mas a sua mentalidade. Então uma coisa é eu morar na favela, outra coisa é ter mentalidade de favelado. Por exemplo, pobre não gosta de dinheiro. Quem gosta de dinheiro é gente rica. Eu vou lhe provar que pobre não gosta de dinheiro. Você pergunta para um pobre se ele ganhasse 1 milhão agora, o que ele faria? Não vou botar 1 milhão não. Vou botar aqui, chegar para um pobre e dizer assim: cara, se tu ganhasse R$1.000 agora, o que tu faria? Ele ia dizer: vou comprar um celular. É porque quer o telefone, quer o dinheiro bem longe. Mas se eu perguntar para quem tem uma mente empreendedora, se você ganhasse R$1.000 agora, o que você faria? Ele iria dizer: esses 1.000 eu vou transformar em 10.000. Você quer ver uma coisa? Pergunta para um pobre se ele ganhasse na cena. O que ele faria? Ele colocaria o dinheiro para bem longe dele. Não, primeira coisa que eu vou fazer é parar de trabalhar. Está vendo como é pobre? Se Tasso Gereissati ganhasse agora 1 milhão, eu dissesse: Tasso Gereissati, se você ganhasse 1 milhão, que para ele é muito pouco, eu tenho certeza que Tasso Gereissati não ia dizer: eu vou parar de trabalhar porque eu já trabalhei demais. Ele ia dizer: com esse 1 milhão eu vou transformar em 150 milhões. Frase de autoria de pastor Nacélio Silva: a maior pobreza de um homem não é a sua condição financeira, é a sua mentalidade limitada. Você pode procurar que essa frase é de minha autoria, viu? A maior pobreza de um homem
não é a sua condição financeira, é a sua mentalidade limitada. Nós vemos aqui uma mentalidade do tanque. E como é que funciona a mentalidade do tanque? Esse tanque aqui, em primeiro lugar, tinha o que marcava a mentalidade do tanque era o formalismo religioso. Esse tanque aqui estava cheio de paralíticos, cegos, mancos, ressecados. Mas por trás tinha uma administração religiosa. Você pode estudar que teologicamente, quem eram os administradores do tanque de Betesda eram os fariseus religiosos. Porque, gente, entrava muito dinheiro naquele tanque, viu? Porque um judeu piedoso, ele praticava a esmola, praticava o dízimo, praticava a oferta alçada, praticava voto, e a esmola fazia parte da cultura judaica. Então esse tanque aqui, quem administrava eram os religiosos. Então a primeira mentalidade do tanque é um formalismo religioso. À medida que eu vou ministrando, aí você vai fazendo a sua anamnese para saber se você está aqui na igreja, mas se você tem a mentalidade do tanque, formalismo religioso. A segunda mentalidade do tanque é que eles, além de ter um formalismo religioso, porque eram os religiosos que lideravam aquele lugar, mas a segunda mentalidade do tanque era, anote aí, superstição como guia. Superstição não é um nego bem forte não, viu? Superstição, lá vai eu e minhas piadas sem graça, né? Superstição, porque esse anjo aqui, isso aqui é uma lenda, nunca aconteceu. Quem estuda teologia sabe aqui que essa parte que aparece que diz ser um anjo, não está nos originais, era uma lenda. Agora você consegue imaginar alguém passar 38 anos sendo guiado por uma lenda? Se nós temos a mentalidade do tanque, muitas vezes nós somos supersticiosos na igreja. Crente se converte, mas a superstição está lá. Por exemplo, vamos ver se você é supersticioso. Quando você não era crente, quando você tinha chinelo emborcado em casa, o que você fazia? Desemborca que traz azar. Aí você se converteu. Aí a chinela está emborcada. Você olha e... Rapaz, eu sei que isso aqui não tem valor nenhum, mas... né? Deus vira. A mentalidade de tanque, as pessoas são guiadas por uma superstição. Mas a terceira mentalidade do tanque, a mentalidade do tanque, anote aí, é o conformismo espiritual. Essas pessoas aqui não tinham mudança de vida, porque estavam esperando, sabe o quê? Eles estavam esperando algo extraordinário, algo que extraordinário acontecesse para mudar as suas vidas. Conformismo espiritual é a terceira característica da mentalidade do tanque. Essa turma aqui esperava que algo extraordinário acontecesse para poderem mudarem de vida. E às vezes nós somos assim, Edson. Nós esperamos que Deus haja. Nós esperamos ganhar na Mega Sena. Nós esperamos que o destino seja favorável a nós. Nós somos guiados pelas circunstâncias. Nós não nos autorresponsabilizamos pelo nosso sucesso. Nós esperamos que alguma coisa aconteça aí, para o meu salário melhorar, ao invés de me capacitar. A gente fica sempre esperando por alguma coisa que no fundo, a gente sabe que não vai acontecer. Se você está na igreja e você vive de religiosidade, se você é um crente supersticioso, e se você é um crente que espera que alguma coisa de fora aconteça para a sua vida ser mudada, sem você mudar dentro de você, você tem a mentalidade do tanque. É por isso que você está na beira do tanque, você está à margem do tanque,
esperando que alguma coisa mude a sua vida, esperando pelo príncipe encantado, ao invés de você mesmo mudar. E tem mulheres assim, que esperam um príncipe encantado da sua vida. Mas se esse príncipe encantado aparecer na sua vida, e ele lhe beijar, ele vai se transformar num sapo. É o reverso da mitologia, da lenda. E já dizia Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver nos outros. O problema é que é mais fácil eu visualizar o problema dos outros, querer que os outros mudem, ao invés de querer mudar a mim mesmo. Vamos entrar no tanque? Agora olhe para mim, porque toda mentalidade gera sentimento. Vamos lá, repita comigo, toda mentalidade gera sentimento. No início da introdução eu falei que tudo não começa com pensamento, começa com a percepção. A sua percepção das coisas vai fazer você olhar o mundo com o seu pensamento. Mas essas percepções, elas podem vir de muitas fontes. Por exemplo, alguém sabe o que é ensinamento vicariante? Ensinamento vicariante é aquilo que nós aprendemos com a chamada educação social. É o inconsciente coletivo. Vou dar um exemplo. Se eu pegasse agora aquele bonequinho de João Bobo, cheio de ar, botasse no meio das crianças, e uma criança começasse a bater no boneco, o que é que você acha que as demais crianças iriam fazer? Iam bater no boneco do mesmo jeito. É aprendizado social. Ninguém mandou bater no boneco, mas o primeiro fez, toda a massa fez. Mas vamos entrar no tanque, porque toda a nossa mentalidade gera sentimentos. Os nossos sentimentos são escravos da nossa mentalidade. Amém? E vamos ver qual era o sentimento que tinha nesse tanque. O verso 4. O verso 4 fala do primeiro sentimento. Irmãos, eu estive atormentado até 5 horas da tarde. Até 5 horas da tarde eu não tinha recebido nada. Eu estava no meu escritório e Jesus tem misericórdia. E nunca a Bíblia foi um livro selado para mim. Puxa de um lado, puxa do outro, vou para um lado, vou para o outro. Irmão, fechado em Jesus. 5 e tanto da tarde, e Jesus e agora. Mas eu louvo a Deus que quando Deus me dá uma mensagem, Deus me dá os toques bem ligeirinho eu consigo escrever. O difícil é encontrar o fio da meada. 5h40 da tarde, o Senhor me deu essa mensagem. Versículo 4. Sabe qual é o primeiro sentimento? Agora preste atenção, que agora que nós vamos começar a doutrina. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O primeiro. Vamos fazer uma imaginação aqui. Suponhamos que aqui é o tanque de Betesda. Suponhamos que fosse real, que descesse o anjo e agitasse as águas. Não seria mais fácil, quando a água estivesse sendo agitada, a gente desce as mãos? Gente, é o seguinte, vai todo mundo mergulhar junto. Não vai ficar ninguém para trás. Nós vamos dar as mãos, quem é aleijado vai ser arrastado, quem é cego vai ser guiado, quem tem a mão ressecada dá o cotoquinho, vai sendo puxado. Mas na hora que a água for agitada, vai mergulhar todo mundo junto. Mas sabe qual é o primeiro sentimento que a mentalidade do tanque evoca? Egoísmo. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, tu imagina o estropelo, irmão? Tu imagina aí a correria para ver quem chegava lá primeiro? Gente, quem vive a mentalidade do tanque são pessoas egoístas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto lugar eu, e guarda o final da fila que pertence a mim também. Vamos fazer uma anamnese se nós somos pessoas altruístas ou egoístas? Porque a mentalidade do tanque, o sentimento que evocava aqui era de egoísmo. É ado, cada um no seu quadrado, quem chegar primeiro se vira.
Nós vivemos numa época em que a Bíblia diz que os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo. Gente, quando eu estou na comunidade da fé e eu só penso em mim, em detrimento da comunidade, eu tenho uma mentalidade do tanque, porque eu só penso em mim. Mas viver em comunidade não é pensar em si. Viver em comunidade é se dar para o irmão. Você vai e abre a internet e está escrito lá na internet que você deve se amar e você deve deixar quem não lhe ama de lado, mas quando a gente vai para a Bíblia é o contrário. Na Bíblia você não está em primeiro lugar. Na Bíblia o seu próximo está em primeiro lugar. Na Bíblia o teu inimigo está em primeiro lugar. Na Bíblia aquele que te persegue está em primeiro lugar. Na Bíblia aquele que te amaldiçoa está em primeiro lugar. E só um crente cheio do Espírito Santo, ele consegue romper com as amarras do egoísmo, porque ele não tem a mentalidade do tanque. Ele mora na favela, mas ele não é favelado. Amém? Segundo, a Bíblia diz aí no verso 4, que o primeiro que chegasse. Segundo o sentimento que é invocado quem tem mentalidade de tanque. Primeiro, egoísmo. Segundo, competição. Tu aposta quanto? Quando a água for agitada eu chego primeiro do que tu. Gente, será que nós temos uma competição interna? Será que nós estamos competindo entre nós para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem conhece mais a Bíblia, quem se apresenta melhor, quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor perfume, quem se destaca mais? Aleluia! Aleluia! Meus queridos, se nós temos a mentalidade de tanque, nós vivemos uma eterna competição uns com os outros. Eu não posso competir com você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Deus coloca na igreja um com ministério de ensino, outro com ministério de socorro, outro com ministério profético. Mas às vezes eu já participei de jardim de oração, onde tinha uma guerra para ver quem profetizava mais. Uma vez eu estava, muitos anos atrás, estava assistindo o Silas Malafaia, e ele disse que estava pregando, e de repente no meio do culto se levantou a irmã e disse: olha, homem, olha o sinal vermelho, não te mandei eu pregar esta palavra. Na mesma hora que a irmã disse assim: eu não te mandei pregar esta palavra, na mesma hora se levantou o profeta: olha, homem, fale e não te cales. Aí o pastor que estava dirigindo o culto disse: irmão, se Deus falou, falou, se não falou, não falou. Mas vamos mais para frente. Do versículo 3, volta. Outro sentimento que é invocado quem tem mentalidade de tanque. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o quê? O movimento das águas. Cara, mas isso aqui ninguém sabe se é verdade, mas vamos ficar aqui mesmo. Sabe qual é o terceiro sentimento que a mentalidade do tanque evoca? Anote aí, é comodismo. Gente que tem a mentalidade do tanque se acomoda. Não estuda mais, abandonou os estudos, não quer se formar, nem um cursozinho de tecnólogo quer mais fazer. Não, eu ganhando meu dinheiro para comer o meu feijão tá bom demais. Quem trabalha por comida é escravo. Quando eu disse aqui que em primeiro lugar Deus na sua vida, em segundo lugar você, em terceiro lugar a sua família, em quarto lugar a igreja, eu expliquei várias vezes. Em primeiro lugar Deus na minha vida, mas em segundo lugar não vem a minha família, vem eu. Depois é que vem a minha família e a igreja. Sabe por que eu aqui? Porque quando eu invisto em mim, quando eu me profissionalizo, quando o meu salário melhora, tem condição de eu dar o melhor para a minha família e condição de dar o melhor para a minha igreja. Coisa ruim
é um pai pedir um pedaço de pão e o pai não ter para dar porque não procurou se profissionalizar. E quando eu falo se profissionalizar, não estou falando de você ter um diploma, mas você ter uma profissão digna. E você pode até ser o zelador da empresa que você trabalha, mas você tem por obrigação de ser o melhor. Porque para quem é bom na área em que faz, não falta serviço. Tem muita gente que trabalha de pedreiro e só vive desempregado, sabe por quê? Eu sei que a crise está grande, mas não falta trabalho para quem é um bom pedreiro, para quem é um bom servente. Agora, para matador, falta trabalho. Para quem faz as coisas mal feitas, não tem emprego. Aleluia! Está na hora de você sair dessa zona de comodismo da sua vida. Você está acima do peso, você ainda pode perder uns quilos. Você está abaixo do peso, você pode ganhar mais um pezinho. Você só tem um ensino fundamental, se você fizer um esforço, dá para encerrar o médio. Se você fez um curso básico de teologia, dá para fazer o médio. Se você tem um médio, dá para encarar um bacharel. A mentalidade do tanque me faz ter um sentimento de comodismo. É uma multidão de gente parada dentro de casa esperando que o governo faça alguma coisa. Quando eu fui morar em Horizonte, eu peguei todas as minhas economias e montei uma loja evangélica. Bíblia, venda de CD, DVD e aluguel de VHS. Virei empresário. Com menos de um ano eu quebrei. Porque o povo que mais ruim de pagar é crente. Tem gente até desistindo já de vender alguma coisa na porta da igreja, irmão. E se for cobrar, o cara fica com a cara ruim. Deixe de ser veaco. Pague as suas contas em dias. Aí o que aconteceu? Eu fui cheio de ilusão. Não, eu vou vender para crente. Crente é bicho bom de negociar. Menos de um ano eu quebrei. Aí sabe o que eu fiz? Peguei um pouquinho que sobrou, comprei um freezer, fui vender sorvete. E a minha esposa, a irmã Fernanda, vendia din-din na casa que nós morávamos. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Mas tem uma mentalidade do tanque aqui. Verso 7. Gente, nós estamos falando de um ajuntamento que só tinha cego, manco, gente que não conseguia se movimentar, que dependia dos outros. Amém? Aí ele vai dizer: eu não tenho homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quem foi que levou esse outro? Se aqui era cego, aleijado, quem foi que levou esse outro para passar na frente? Olhe para mim. Quem tinha dinheiro, quem estava lá recebendo esmola, que guardava um dinheirinho, podia pagar alguém que andava para colocar ele na frente. Aí sabe qual é o outro sentimento que nós temos dentro de um tanque, com pessoas de mentalidade de tanque? É o favoritismo. Eu não sei se vocês prestaram atenção, quando eu sento aqui, se for o Mateus pregando, eu dou glória a Deus. Se for o Gabriel pregando, eu dou glória a Deus. Se for o Tiago pregando, eu dou glória a Deus. Se for o Josanildo pregando, como eu já botei para pregar, eu dou glória a Deus. Qualquer um pregando, para mim está bom demais. Sendo a Bíblia, para mim está bom. Mas às vezes nós temos favoritismo dentro da igreja. Eu não gosto quando fulano de tal prega, eu prefiro fulano de tal. Eu gosto mais do cantor fulano de tal do que a fulana de tal. Gente, esse ambiente é de adoração. Aqui nós temos que romper com essa mentalidade de tanque. Você pode morar na favela, mas abra mão dessa mentalidade de favelado. Isso é coisa de gente pequena, de gente tacanha, de gente medíocre. Nós estamos num ambiente de adoração. Tudo bem que a gente deve dar o nosso melhor para Deus, mas eu não posso estar escolhendo quem eu quero ouvir cantar, quem eu quero ouvir pregar. Eu não posso escolher quem é o meu líder. Eu só tenho que me submeter, eu só tenho que adorar ao Senhor. Versículo 5, vamos para frente.
mentalidade de tanque. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Aí vem aqui o quinto sentimento de quem vive com mentalidade de tanque. Anote aí, frustração. Irmão, se eu fosse pegar esse microfone não, que a gente mascara quem nós somos no público. Mas quanta gente frustrada nós temos aqui nessa noite. Alguns frustrados porque estão há muito tempo na igreja e não recebem a oportunidade. Outros frustrados porque o casamento não é essas coisas todas. Outros frustrados porque o salário não é essas coisas todas. Cada um com suas frustrações. Mas o sentimento, o último sentimento que estava naquele ambiente, era um sentimento de frustração. Puxa vida, eu estou há 38 anos aqui. Mas esse sentimento aparece no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lembra do filho mais velho, Eduardo? O filho mais velho, quando o filho mais novo voltou, o filho mais velho não quis entrar. E disse: pai, eu te sirvo há tanto tempo, nunca me desviei, nunca quebrei um dos teus mandamentos, e agora vem esse teu filho aí, que gastou o que ele tinha com as meretrizes, agora tu mata o bezerro cevado, faz uma festa para ele. Gente frustrada dentro da casa do pai. Vamos sair do tanque hoje? Não, vamos sair do tanque não, vamos sair da mentalidade do tanque. Vamos sair da favela hoje? Não, vamos sair da favela não, vou continuar morando na favela, mas eu não tenho a mentalidade da favela. Cuidado que esse ambiente às vezes deforma pessoas quando implanta a religiosidade ao invés de um verdadeiro cristianismo. Vamos nós. O paralítico estava no lugar errado, com as pessoas erradas, mas antes de Jesus tirá-lo do convívio com as pessoas erradas, do lugar errado, Jesus mudou a mentalidade errada dele. A proposta dessa doutrina nessa noite é que nós saiamos daqui com a nossa mentalidade mudada. Quem pode dizer amém? Às vezes, sabe o que acontece? Porque nós temos a mentalidade de tanque. Olha para mim. Porque você anda com pessoas que não era para você andar. Você ama uma fofoca. Aí você quer deixar de ser fofoqueiro, mas você só anda com fofoqueiro. Nunca vai deixar de ser fofoqueiro. Você é uma pessoa que só vive caindo. Se levanta, cai, se levanta, cai. E por que você se desvia muitas vezes? Porque você só se associa com pessoas que caem também. É a lei do magnetismo. Águia anda com águia, pato anda com pato. E ninguém manda pato para a faculdade das águias. Quer ser águia? Ande com elas. Quer ser galinha? Fique com elas. Aleluia. Você sabia que as amizades que você anda falam muito a seu respeito? Oh, glória. O paralítico estava no lugar errado, e às vezes nós estamos em lugares errados, que não são ambientes que nos libertam, mas nos aprisionam, com pessoas erradas que não são agentes de libertação para a nossa vida, mas são agentes que vão nos escravizar mais ainda nos nossos vícios, nos nossos pecados. Jesus aparece naquele ambiente. Jesus apareceu naquele ambiente. Ele olha aquela multidão de cegos, mancos, coxos, ressecados, e ele vai diretamente para o homem que estava há 38 anos frustrado. A mentalidade dele já era aquela mentalidade daquele lugarzinho. Oh, glória! Desenrola o mistério, Jesus. Jesus aparece naquele ambiente e ele só faz uma pergunta: queres ser curado?
Os irmãos que andam comigo sabem que eu não gasto saliva em quem não quer aprender. Isso aqui é uma coisa minha. Quando eu percebo que a pessoa está resistindo, eu me calo, deixa para lá. Eu não gasto meu tempo com quem não quer aprender. Eu não gasto meu tempo com quem não quer deixar de pecar. A minha fala nesses 9 anos aqui é a mesma fala de 9 anos atrás. Quer pecar? O problema é seu. Você não tem pastor não, e eu não sou o seu pastor. Não diga por aí que eu sou o seu pastor, você é a vergonha. Agora, se você pecou, mas você quer se consertar, pode dizer que eu sou o seu pastor, eu quero lhe ajudar a se levantar. Esse foi o discurso quando eu assumi essa igreja. Se você quer pecar, o problema é seu. Mas se você quer deixar de pecar, eu sou o primeiro a lhe ajudar. Sou o primeiro a correr na sua direção para lhe abraçar, como o pai fez com o filho pródigo, para que ninguém lhe mate e lhe apedreje na igreja. Meus lombos já estão encaliçados, eu aguento pedrada. Quer ser curado? Por que Jesus perguntou? Porque quando alguém pergunta alguma coisa para alguém, evoca, sabe o que? O seu pensamento. A pessoa ouve a pergunta e na mente a pessoa começa a criar ou defesa ou aceitação. Por que Jesus começa com uma pergunta? Queres ser curado? Porque antes de Jesus curar da enfermidade física, Jesus ele quer curar a mentalidade doente. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Gente, se nós queremos ser curados, nós vamos ter que mudar essa mentalidade. Porque 2024 está chegando. E nós não podemos ser as mesmas pessoas com a mentalidade antiga entrando em 2024. Aleluia. Aí não adianta, como eu costumo dizer aqui, não adianta dar feliz ano novo para pessoas velhas. Porque se você é a velha pessoa, não tem feliz ano novo nem agora nem nunca. Aleluia. Mas quando você muda a sua mentalidade, quando você é uma nova pessoa, aí tem ano novo, tem mês novo, tem semana novo, tem dia novo, tudo se faz novo. Segundo lugar, você sabia que a nossa mentalidade gira em torno das nossas deficiências? Versículo seguinte, ó. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí olha agora a resposta, versículo 7. Senhor, eu não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me põe no tanque, mas enquanto eu vou, parece contraditório. Você não tem ninguém. Aí depois diz: mas quando eu vou, como é que ele foi? Você diz que não tinha ninguém. Alguém me responde isso? Porque ele diz: não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou. Aí você sabe ir. Aí sabe o que ele vai apresentar? Não. Nossa mentalidade gira em torno das nossas deficiências. Apresentamos para Deus nossas limitações e as nossas desculpas ao invés da nossa fé. Porque se Jesus perguntar agora para mim: você quer que essas 3 hérnias de disco, esse bico de papagaio desapareça da sua coluna? Eu vou dizer: na hora, manda. Se Jesus perguntasse agora: quer que as 3 hérnias de disco desapareça da sua coluna, o bico de papagaio, o membro encurtado e uma perna menor do que a outra desaparecer, na hora, manda. Eu não ia dizer para a gente: eu não sei, vai doer. Se a minha perna ficar do tamanho da outra, vai doer aqui. Às vezes, a nossa mentalidade, a sua mentalidade, ela vai girar em torno das suas deficiências. Não, eu não tenho ninguém, quando a água é agitada, quando eu vou, me arrisco a ir, outros chegam antes de mim. O que é que eu e você temos apresentado para preservar a nossa mentalidade? O que é que eu e você temos apresentado das nossas deficiências, das nossas limitações, só para justificar a nossa mentalidade de tanque? Pastor, eu moro na favela, eu não tenho condição de comprar um perfume bom. Mas compra o perfume do Avon, cara.
Pastor, eu sou da favela, eu não tenho 20 vestidos. Mas engome essa roupa, pelo amor de Deus. Escova esses dentes. Penteia esse cabelo. A roupa pode ser velha, mas é bem engomadinha. Eu não tenho esse dinheiro todo, mas cheira aqui a véia, que a véia está cheirosa. Tudo bem, não é perfume bom, mas é um contorrei. Agora tem gente que justifica porque anda feio, porque anda maltrapilho, porque não tem condição. Gente, enquanto nós tivermos essa mentalidade, nós vamos sempre querer apresentar nossas deficiências para justificar a nossa mentalidade. Mas Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: você quer ser curado? Passa para o verso seguinte. Vamos ser curados agora? Olha aqui os elementos para você ser curado. Primeiro, o que Jesus exige para a mudança de mentalidade? Porque Jesus, ele não vai curar o homem, ele vai mudar a mentalidade. Primeiro ele diz: levanta-te. Só no final que ele vai dizer: anda. Mas primeiro ele diz: se levante. Mas eu estou todo troncho, se levante. Mas eu vou me arrastar, se levante. Mas se eu levantar a patela que vai doer, se levanta, cara. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus exige para que eu e você mudemos a mentalidade? Anote aí: autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pelo seu sucesso a não ser você mesmo. E também ninguém pode sabotar seus projetos a não ser você mesmo. Anote aí: se eu quero mudar minha mentalidade, primeiro, autorresponsabilidade. Mas por que o Senhor quer que eu me levante? Para você sair desse lugar que você está. Se levante. Gente, enquanto a gente não se responsabilizar pelos nossos atos, pelas nossas ações, nós vamos sempre justificar os nossos erros. Estou nesse tanque, 38 anos, não tem ninguém que me coloca. Às vezes eu vou rastejando, eu não sou assim, eu não consegui desse jeito, porque eu não recebo a oportunidade, por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, para com essas desculpas, cara. Eu não sou marido e mulher, porque a mulher é briguenta. Pois mude você. Aí eu não faço uma comidinha boa para meu marido, porque meu marido só vive remusgando. Comece a mudar você. Está na hora de eu e você nos autorresponsabilizarmos pelo nosso sucesso. Quem pode dizer amém? Autorresponsabilidade. Enquanto você não se autorresponsabilizar e você só justificar as suas dores, as suas frustrações, nada vai acontecer. Jesus vai voltar e você vai estar com essa mentalidade de tanque. Segundo lugar, Jesus disse: toma o teu. E o que era o leito? O leito era aquilo que acomodava o estado mental e o estado físico daquele homem. Era o leito. Sabe, quando Jesus tome o leito, sabe o que ele está dizendo? Administre aquilo que te mantém na zona de conforto mental. Larga essa cama. Jesus pediu para Nicodemos lançar a cama fora, a capa. Jesus pediu para Nicodemos, Jesus, misericórdia, para Bartimeu: sai daí, Nicodemos, esse lugar é de Bartimeu. Jesus pediu para Bartimeu: lança a capa fora e vem. Não. O próprio Bartimeu jogou a capa fora e foi até Jesus. Quando Jesus disse: tome o seu leito, Jesus estava dizendo: administre aquilo que te mantém na zona de conforto. Sai daí, cara. Toma o teu leito. Administre isso. Está na hora de eu e você administrarmos as nossas feridas emocionais. Está na hora de eu e você administrarmos as nossas dores. Administrarmos aquilo que nos mantém lá na zona de vitimismo. Toma a tua cama. Bartimeu não precisa, Bartimeu lançou, foi fora a capa, porque a capa e a cama era quase a mesma coisa. Era uma túnica que o judeu usava para dormir. Não é uma cama igual a nossa, tira isso da cabeça.
Que quando a gente fala toma a tua cama, a primeira coisa que você pensa, essa camazinha, box, colchãozinho em cima, não era isso. Era só uma espécie de paletó que o judeu botava, uma túnica para ele dormir em cima, era considerado a cama. Era uma roupa superior. Mas Jesus disse, administre aquilo que te mantém na zona de conforto mental. O paralítico saiu, mas ele saiu com aquela cama. Para onde ele ia com aquela cama? Aí, em último lugar, Jesus disse, ande. Agora uma pergunta, aquele irmão nasceu paralítico? Ele nasceu paralítico? O texto diz isso? O texto não diz. O texto diz que ele estava 38 anos daquele jeito. Ou seja, ele não nasceu daquele jeito. Mas quando Jesus disse, ande, se lembra de Bartimeu? Bartimeu nasceu cego. Quando Bartimeu gritou para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se virou para o cego e disse assim, o que é que você quer? Ele disse, eu quero tornar a ver. Porque Bartimeu não nasceu cego, mas ele queria voltar a ser aquilo que ele era antes. E quando Jesus disse, ande, sabe qual é a mensagem? Volte a ser o que você era antes de ter essa mentalidade de tanque. Eu vou repetir, volte a ser aquilo que você era antes de ter essa mentalidade de tanque. Você não era assim. Você não nasceu nesse tanque. Você não nasceu com essa mentalidade. Agora lhe colocaram aqui e você foi absorvido pelo meio com essa mentalidade de tanque, mas você não era assim. Gente, eu conheço crente nessa igreja que eu conhecia muito tempo atrás, sem citar nome, que era uma bênção, mas hoje está longe de ser aquilo que um dia foi. Jesus disse, ande, ou seja, volte a ser aquilo que você era antes de ter essa mentalidade de tanque. Quem você era antes de ter essa mentalidade que você tem hoje? Eu estou falando aqui de coisas que eram boas antigamente, agora se tornaram ruins para você. Mas vamos para frente. Pode passar, João. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leite e andava, e aquele dia era de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha ali se levar o leito, pode ir. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram depois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Verso seguinte, depois Jesus encontrou-o no templo, esse cara podendo voltar para sua família, não voltou. Podendo voltar para sua casa, porque se lembra do cego de nascença de João 9? Quando ele foi curado, a primeira coisa que ele fez, alguém lembra? Ele voltou para casa. Pode olhar o texto, João 9. O cara que era cego de nascença, quando ficou curado, voltou para casa. Mas esse homem foi curado, ele não vai para o templo para adorar. Ele vai para o templo, eu já falei aqui em outras vezes, ele coloca a cama dele na porta do templo, deixou de pedir esmola lá no tanque, aí agora vai pedir dentro da igreja. Aí Jesus passa por lá, quando vê aquele homem, diz assim, eis que já está são. Ou em outras traduções, você já está curado. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Aquele homem já estava curado. A sua mentalidade estava em processo. Mas aqui eu tenho uma dica para você. Quando Jesus diz já estás curado, preste atenção, renove a sua mentalidade quando quiser voltar a ter a mentalidade de tanque. É mais ou menos assim, olhe para mim. O paralítico saiu da favela, aí agora foi morar na aldeota. Mas diz aí que a mentalidade de tanque acompanhou ele para a aldeota. Sabe por quê? Porque o uso do cachimbo deixa a boca torta. Você sabia que tem gente que melhorou a condição financeira, mas continuou mesmo favelado? Quando eu falo favelado, gente, não entenda
como uma geografia. Estou falando favelado de uma mentalidade. O homem saiu do gueto, agora está na aldeota, está num ambiente melhor. Aí sabe o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fazia quando estava na favela. Aí sabe qual é a mensagem de Deus para mim e para você? Quando essa mentalidade quiser voltar novamente na sua mente, está na hora de renovar. E Jesus está dizendo, você já foi curado. Quando esse espírito de miséria, irmão, olha para mim. Espírito de pobreza atrai pobreza. Vamos ver agora se você tem espírito de pobreza. Espírito de pobreza atrai pobreza. Você compra uma garrafa de refrigerante, toma, depois lava, aí o que você faz com ela? Enche de água e coloca na espírito de pobreza. É por isso que você não sai da prova, porque espírito de pobreza atrai pobreza. A alça do óculos quebrou, a pontinha aqui. Aí o que você faz? Espírito de pobreza. Você bota um esparadrapo, aí usa. Espírito de pobreza atrai pobreza. É por isso que você não sai da prova. Acabou o papel higiênico. Como diz a música, não faz mal, não faz mal. Limpa com o jornal. Espírito de pobreza. Gente, vamos economizar água. Todo mundo usa o banheiro e a gente dá uma descarga só para tudo ir embora. Aleluia! Sai, espírito de pobreza! Sai, espírito de miséria! O que mais? A irmã Fernanda sabe, quando uma camisa aparece um negóciozinho, um furinho de nada, eu não mando, eu pego, meto o dedo e rasgo. Mas filha, essa camisa está novinha, eu rasgo, porque o espírito de pobreza atrai pobreza. Rasgo que vem uma nova. Sofá quebrou a perna, tem tijolo aí. Espírito de pobreza atrai pobreza. Ficou um buraco no meio do sofá. Tem um travesseiro aí? Meu filho, não tem mais um pano para botar em cima do sofá. Tem uma rede velha, corta os pães e coloca aí. Aleluia. Aleluia. Você tem que mudar essa mentalidade hoje. Você é filho do rei. Você é príncipe. Nós somos príncipes de Deus. Deus, ele tem o melhor, e eu não estou falando da teologia da prosperidade, mas Deus tem o melhor para dar a cada um dos seus filhos aqui. Eu tenho um amigo meu que hoje ele não faz isso. Ele tinha os dentes cariados da boca, tudo podre. Sabe o que ele, em vez de ir para o dentista, sabe o que ele fez? Colocou durepox nos dentes. Tu sabe quem é? Lá do Esplanada. Durepox nos dentes furados. Aleluia. O Wesley também conheceu. Era ou não era? Durepox nos dentes. Gente, pobreza atrai pobreza. Aleluia. Vamos renovar nossa mentalidade. Aí Jesus disse: você já está curado. Segundo lugar, não peque mais. Quando Jesus disse não peques mais, eu entendo aqui que voltar a ter a mentalidade do tanque
depois de curado, é acrescentar um pecado maior do que o pecado anterior. Melhor você ter ficado lá. Era melhor ter ficado no tanque. Assim eu digo para uns crentes que aqui estão. Gente, você está na igreja há muito tempo e você não muda. Era melhor você nunca ter entrado por aquelas portas. Porque a Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica, o juiz é dobrado, é mais dobrado que quem está lá fora, na macumba, se prostituindo, adulterando, o juízo para ele é menor. Mas quando você cruza aquelas portas, você está num ambiente religioso, você ouve a palavra, você tem um pastor que prega a verdade e você não muda, o juízo para você será maior ainda do que aquele que não conhece nada. Se o elevador descer para o inferno e você cair num ambiente que está lá Adolf Hitler, Mussolini, os maiores ditadores da história, eles estarão sofrendo. Aí desce um crente que estava na igreja e nunca mudou de vida. E chuta aí quem é que vai sofrer mais no inferno? É Hitler? É Mussolini? Ou um crente que passou a vida toda na igreja ouvindo a verdade, ia contra a verdade, não praticava a verdade? Se o elevador do inferno hoje descer, os piores ditadores da história vão sofrer menos do que um crente que conhece a verdade e não pratica. E agora? E agora, nego velho? Pastor, então se for assim, era melhor nunca ter entrado por aquelas portas. Pois é, você entrou, agora está lascado. Só tem uma solução para você: se converter. Se converter, só tem isso. Não tem outra alternativa. Aleluia. Porque quem bota a mão no arado não pode mais olhar para trás. E quando Jesus disse: se você quiser ir, podem ir. Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Gente, é melhor estar aqui na igreja, aleluia, mesmo se levantando e caindo, do que estar lá fora. Agora, pior ainda do que estar na igreja se levantando e caindo, é estar na igreja, caindo e se levantando sem tentar se consertar. É melhor nunca ter entrado nesse ambiente. Até a nota ficou fora do tom agora. Vamos para casa. Aí Jesus diz: para que não suceda alguma coisa pior. Olhe para mim e eu termino. O castigo é mais severo para quem sempre volta a cair na mesma mentalidade. Verso seguinte: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. Sabe o que aconteceu? Aquele homem não foi pregar que Jesus curava. Aquele homem foi delatar Jesus para os guardas. E sabe o que aconteceu? Eu acho que está no verso 16, deixa eu ver se está no 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Sabe o que esse crente fez? Ele ficou com tanta raiva de Jesus que ele chegou e foi fazer uma denúncia. Foi Jesus que me curou. O culpado é ele. Aí está aqui o resultado. Eu concluo dizendo: alguns nunca mudarão sua mentalidade, mesmo depois de confrontados na doutrina de quinta-feira. A Bíblia diz que ele foi e anunciou Jesus que o curara. E eu encerro dizendo que esse tipo de crente vai continuar culpando Jesus e vai continuar culpando a igreja pelos seus fracassos. Vai continuar culpando Jesus e a igreja. Ai, a igreja não tem amor. Nego velho, amor aqui, mais do que a gente dá. Oportunidade que a gente dá aqui para quem vacilou umas 20 vezes, a gente dá oportunidade. E vocês são testemunhas disso. Aí disse: na cidade nova não tem amor. Não, você não quer amor, você quer que alguém assine uma legitimação da sua vida de licenciosidade. Aí não dá, nego velho. Aquele homem saiu do tanque, mas para onde ele foi veio com a mentalidade de tanque. Aquele homem só foi curado nas pernas, mas ele não foi curado na sua mente. Com raiva de Jesus, ele foi denunciar Jesus, e a Bíblia diz que começaram a perseguir Jesus por causa da denúncia daquele homem. Gente, Jesus vai voltar, mas tem crente que não vai mudar. E tome doutrina.
e tome doutrina, e tome doutrina, e tome doutrina, mas não vai mudar nunca. Você sabia disso? Agora que eu passei 3 minutos e vou terminar. Você sabia disso? Eu vou falar de novo. Tem crente que eu cheguei há 9 anos atrás. Alguns melhoraram muito, gente. E são esses que me dão alegria, que me fazem vir toda quinta-feira, porque eu estou vendo a mudança. Tem alguns que não mudaram nada, mas eles também me estimulam a vir. Quem sabe, se eu escavar a terra mais um ano, vai produzir. Mas tem uns, irmão. Oh, irmão, quando eu saio de casa, Jesus. 9 anos, o cara está pior. São esses que ficaram pior, que me dão desânimo de sair da minha casa para dar doutrina. Mas tem uns aqui que me dão ânimo. São aqueles que mudaram a mentalidade. E alguns não mudaram, mas eu ainda tenho esperança que ele pode mudar. Mas tem crente que Jesus vai voltar e a mentalidade dele vai ser a mesma. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Amém? O hino diz: um fogo queima em mim. Queima mesmo.